Bem-vindo, ouvintes e telespectadores do podcast Panorama. Me chamo Patrick Rodrigues de Souza, sou fundador da PRS Monitoramento. Este podcast tem como tema amplo a segurança, pois é algo que tem várias vértices, vários ângulos, vários pontos de vistas. E hoje nós temos ilustres amigos, pessoas que eu admiro ao longo da minha trajetória de 15 anos de empresa. 15 anos que totalizaram hoje mais de 47.600 projetos de segurança executados, com 150 colaboradores, mais de 200 pessoas envolvidas que a PRS tem hoje. Atendemos a nível estado, nós atendemos Rolim de Moura, Rondônia, lá em cima no norte, né? A segurança é algo cultural. A segurança, ela muitas vezes no nosso bairro, ela vai ser tratada de um jeito, em outro vai ser tratado de outro. Numa residência de um jeito, num país é de um jeito, e em outro será de outra maneira. Então, para brilhantar esta nossa tarde, nós temos aqui a ilustre presença dos nossos convidados, meu amigo delegado Getúlio, da Polícia Federal, que ao longo dos seus 42 anos de exercício de polícia, se doou por esses 42 anos, sendo deles 22 anos delegado e atualmente hoje vereador em exercício aqui de Santa Maria. Seja bem-vindo, meu amigo Getúlio. Uma boa tarde, Patrick. Boa tarde, delegado Arigoni, meu querido amigo Mauro. E agradeço desde já pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no podcast Panorama. É uma oportunidade da gente trazer alguma coisa, né, das vivências da segurança pública que foram tantos anos e trazer também aquilo do presente, né, hoje, como estar parlamentar na Câmara de Vereadores de Santa Maria. É um prazer e muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Getúlio. Meu amigo Mauro Stammer, mas olha só, doutorando em Direito, diretor da Secretaria de Justiça Militar, professor do SEISC. Que honra estar em tua presença aqui. A honra, Patrick, é toda minha estar aqui nessa mesa. Não sei o que eu estou fazendo aqui, na verdade, perante o Marcelo e o Getúlio, que são dois ícones da segurança pública aqui do nosso estado. O Marcelo a nível nacional, quando fez o maior inquérito, né, Marcelo, da história das polícias civis do nosso estado e do nosso país. E o Dr. Getúlio é uma pessoa que é um delegado que eu sempre admirei, sempre conheço ele já há muito tempo. E o interessante é que ele não está mais na Polícia Federal hoje, mas continua preocupado com a segurança pública. O carro-chefe dele na vereança, sempre focado na segurança pública. E como tu bem disseste ao início da tua fala, ela acontece a nível federal, estadual, municipal. E eu acredito muito, Getúlio, que o município é o local em que as coisas acontecem, é o local que deveria ser mais valorizado. E a segurança municipal, como ele bem prima aqui, ela é fundamental para que a segurança de fato ocorra. Muito obrigado, então, Patrick, pela oportunidade. Obrigado, Mauro. E meu amigo delegado de homicídios da Polícia Civil, Arigoni, 25 anos de polícia, professor da UBRA e tantas outras, que eu digo, benfeitorias, tantas outras vértices que tem, que a gente poderia ficar aqui muito tempo aqui falando. Obrigado pela tua presença, estar conosco aqui neste nosso programa. Obrigado, Patrick. É um prestígio estar aqui contigo, com o delegado Getúlio. Eu dizia para ele ali que o Getúlio para nós foi uma perda quando ele saiu da Polícia Federal, que era um grande parceiro que nós tínhamos. E felizmente ele segue aí atuando na vereança e com foco na segurança. E o Mauro é um amigo também de longa data, um profissional que, para muito além do direito, tem uma amizade pessoal. E alguém que é professor, aí um professor renomado também. É realmente um prestígio para a gente estar aqui com vocês nesse momento. Muito bem. Segurança. Nós estamos hoje num país que não há guerras.
Nós estamos num país que hoje a gente consegue olhar para os nossos jornais, os nossos meios de comunicação, e nós não enxergamos ataques terroristas. Então, meu amigo Mauro, que é diretor da Secretaria de Justiça Militar, conversávamos antes nos bastidores sobre as nossas fronteiras, né? Hoje, graças ao nosso Exército Brasileiro, nós temos essa tranquilidade em ter uma segurança federal em relação às nossas fronteiras. Comparado a outros países que a gente acompanha, tem países que hoje simplesmente não se tem sociedade. As pessoas já não têm mais lar, elas já não têm mais nenhuma uma perspecção do futuro de como seria a segurança dela de morar lá. Graças à Justiça Federal, graças ao Exército. Qual o desafio hoje do Exército para conseguir coibir ações externas de outros países? Porque o Brasil ele é rico, né? E acredito que tenha ambição de outros países em relação ao nosso território. Qual o desafio do Exército hoje? Manter o Brasil em tranquilidade na segurança. Perfeito, Patrick. Primeiramente, só esclarecer algumas coisas aqui, né? Que eu estou de verde oliva, mas não sou do Exército, né? É importante dizer isso, porque, Patrick, quando eu vou falar sobre, até amanhã eu estou indo à URI de Santiago dar uma palestra sobre a Justiça Militar, e a primeira coisa que eu falo, Justiça Militar é poder judiciário. Executivo, Exército, Marinha e Aeronáutica, só para pontuar isso, né? E uma das funções da Justiça Militar, assim como do Ministério Público Militar, é manter a hierarquia e a disciplina rígida dentro das Forças Armadas, a fim de que ela cumpra sua missão constitucional. E dentro da missão constitucional está lá a soberania da pátria, né? O que é pátria, Patrick? Pátria é o amor que nós temos pelo solo em que nascemos, e cabe às Forças Armadas defender isso. E quando falava do Exército, não podemos esquecer também que a Marinha do Brasil defende a nossa Amazônia Azul, enquanto a Força Aérea Brasileira, que eu tive o prazer de ficar por 12 anos, protege a soberania do nosso espaço aéreo. E é sim hoje uma das missões constitucionais e legais do Exército Brasileiro, da Marinha, das Forças Armadas como um todo, a proteção, sim, das nossas fronteiras. A fim de otimizar isso e possibilitar, e é bom que a nossa assistência saiba disso, tem um santamarense chamado Nelson Jobim. E o Nelson Jobim foi ministro do Supremo, depois ele foi ministro do Estado da Defesa. Não me recordo qual foi o presidente, mas ele foi, acho que o primeiro Lula, o primeiro governo Lula. E quando estava como ministro de Estado da Defesa, ele alterou uma lei importantíssima para o Exército, que é a Lei Complementar número 97. É a lei que possibilita o Estado, o Exército, Marinha e Aeronáutica, atuar em GLO. O que é GLO? Garantia da Lei e da Ordem. Aquelas atuações que ocorreram no estado do Rio de Janeiro quando da pacificação de algumas comunidades. E essa lei foi alterada por uma outra lei lá de número 136, que deu ao Exército, a Marinha e a Aeronáutica, mas mais com foco no Exército, o poder de polícia de fronteira. A gente sabe que a polícia de fronteira é a Polícia Federal, a nossa polícia de fronteira, mas o Exército hoje atua também. E nós temos aqui, Patrick, no Rio Grande do Sul, o início de uma grande operação sempre que se estende pelas fronteiras do Brasil, que é a Operação Ágata. Certamente o Dr. Marcelo deve ter trabalhado já dando apoio nisso daí, nessa operação. Então, por conta dessas operações, o Exército está presente nas fronteiras para combater especialmente os chamados delitos transfronteiriços. São aqueles delitos que no direito penal, né, Marcelo, a gente ensina como os crimes à distância, que começam em um país e acabam em outro. E aí, para evitar essa passagem criminosa, o Exército atua. Mas não é só o Exército, né? A Marinha, nas fronteiras marítimas, vamos colocar ali na proteção da famosa Amazônia Azul, e também a Força Aérea. E a Força Aérea é uma questão importante aqui, que tem muito afeto à Polícia Federal. É uma das funções da Força Aérea o combate ao tráfico ilícito de entorpecentes que venha por meio de aeronaves. Tá? E o Código Brasileiro de Aeronáutica, no seu artigo 303, ele traz a possibilidade do famoso tiro de abate. O que é o tiro de abate? É uma ação de militares das Forças Armadas, tá? da FAB, que quando uma aeronave ela é hostil, o que é uma aeronave hostil? Ela não tem plano de voo e ingressa no nosso território, ou ela vem de um local com muito foco no tráfico internacional.
e automaticamente, quando ela é detectada pelo nosso sistema de defesa antiaérea, tá, ela é acionado um militar da Força Armada que decola com uma aeronave de Canoas, de Anápolis, de alguns centros de defesa aérea, para interceptar essa aeronave, possibilitando, se autorizado pelo presidente da República ou pelo ministro de Estado da Defesa ou comandante da Aeronáutica, que a delegação foi para ele, é possível o tiro de abate. São formas, então, e não estamos em guerra, como tu bem mencionaste, né? São formas, então, de atuação das Forças Armadas na segurança pública, ainda que saibamos que segurança pública é papel de polícia, artigo 144 da Constituição Federal, Polícia Federal, Civil, Brigada, SUSEP, agora com a Polícia Penal, né? Mas indiretamente as Forças Armadas estão sim focadas na segurança pública. E quando chamados pelo presidente, atuam em GLO. Interessante esse conceito, porque quando a gente tem uma perfuração das fronteiras, de fato a gente começa a criar novas sociedades. O Arrigoni bem sabe, consegue flutuar em vários níveis da sociedade. Porque se a gente tem alguém mal intencionado, que porventura vem assim enraizar na nossa cultura, ele começa também a alterar a nossa cultura. E é isso a gente já sai de algo que é externo a nós, né? E começa a entrar na nossa sociedade, aí nós já entramos na área do delegado Getúlio, né? Que seria dentro da sociedade, em âmbito federal, esses delitos e coibir isso. Puxando um número aqui, ó, a China hoje ela tem 200 milhões de câmeras que elas fazem reconhecimento facial em tempo real. Por que tem este recurso hoje lá? Porque se porventura detecta a face em multidão, que hoje nós conseguimos fazer com o registro de projeto da Intelbras, né? O registro de projeto, ele vai... são projetos que a gente tem, muitas vezes, a autorização do Exército para poder utilizar, como câmeras com função de infravermelho, de raio-x, né? Precisa de registro de projeto. A China já utiliza o reconhecimento facial para conseguir detectar criminosos em multidão. Hoje nós temos 2 modelos hoje de produtos que detectam, fazem reconhecimento facial em multidão. Então, essas faces cruzados os dados com a Secretaria de Segurança Pública da China, e lá eles conseguem, com essas 200 milhões de câmeras que eles têm, entender aonde está circulando um criminoso, nas praças, nas ruas, né? Então, eu vejo assim, os Estados Unidos hoje, só puxando um gancho, são 50 milhões, porém, ambas tecnologias, elas estão em ambientes distintos, porque os Estados Unidos hoje utiliza mais aeroportos. Aí já complementando o que o Mauro falaste, né? Tu pega hoje um dos maiores meios que tem ação, são os aeroportos. Então eles dão muita energia nisso. Já nas vias públicas, enfim, não tem. O Brasil não tem essa tecnologia hoje, né? Aí eu já vou chegando lá no privado, né? Que a gente, em 2018, iniciou com esses projetos de reconhecimento facial. Já está melhor, mas foi um tanto falho. Então, Getúlio, ajudando a nossa sociedade, eu sei que tu fizeste ações aqui na nossa cidade. Vamos trazer para Santa Maria. Vamos aterrissar um pouco, né? Aqui para Santa Maria. Eu sei que fizeste ações voltado para a segurança pública. Podia nos relatar essas ações, os reflexos que ela tiveram assim na sociedade, enquanto enquanto delegado ou agora já na vereança, né? Sei de projetos que tu colocaste para nós aí. Patrick, a gente na Polícia Federal, eu fui agente da Polícia Federal há muito tempo, e nesse período que eu fui agente, eu tive a possibilidade de fazer um treinamento no Departamento Americano de Entorpecente nos Estados Unidos, indicado para o nosso Departamento de Entorpecente de Brasília, onde eu fiquei em torno de 5 anos à disposição de Brasília, trabalhando em todo o Brasil, em todas as capitais do Brasil, um grupo que se chamava GISE, né? Era um grupo especializado
que começou a operar, Mauro, depois da Constituição de 88, que foi quando foi permitida a interceptação telefônica, que até anteriormente não era permitido. Então isso me deu uma capacidade de conhecer aquilo que tu falaste no início. Nenhum bairro é igual ao outro bairro, na questão da segurança pública, na questão da criminalidade, enfim, cada um tem as suas características. Nenhum estado é igual e nenhum país é igual ao outro. Então isso me deu uma gama de conhecimento, me deu a possibilidade de entender determinadas políticas públicas que interferem diretamente na segurança pública. Nós fizemos aqui, na época, um projeto que até hoje está em andamento, não tão bem quanto eu gostaria, né? Eu, uma vez vereador, eu me afastei, entende? Observo de longe, colaboro às vezes em quando, que é o projeto Inspira. E o que é o projeto Inspira? O projeto Inspira era um projeto de oportunizar para que as mães presas, as apenadas de bom comportamento, pudessem conviver com os filhos 2 vezes por ano fora da casa penal. Tinha mãe, Patrick, que conhecia os filhos. Eu tinha um caso de Paraíso, que eram 2 filhos, e a mãe só conheceu quando ela teve as crianças. Depois nunca mais ela viu as crianças. Por quê? Porque as crianças ficaram com os avós sem possibilidade econômica, já de idade, não conseguiam trazer as crianças nas visitas aqui. Que desafio, hein? Então a gente fez esse projeto, iniciou esse projeto, conversamos com a Vara de Execução Penal. A Vara de Execução Penal, na época, era o Dr. Fábio, o Dr. Arigoni, que era o juiz da Vara de Execução, que abraçou de primeira, né? Foi sensacional. Com a SUSEP, porque nós tínhamos responsabilidade, sim, porque nós tínhamos que tirar aquelas apenadas da casa e levar para o externo, né? E a gente não sabe o que tinha que ter segurança. Aí a gente chamou a Polícia Civil, chamou a Brigada Militar, fizemos uma série de eventos com a banda do Exército, com a banda da Aeronáutica, com a banda da Brigada Militar, e conseguimos trazer nesse projeto a Universidade Federal de Santa Maria e, posteriormente, ainda na época, a Unifra, com o quê? O dentista, psiquiatra, psicólogo, quer dizer, uma série de ações. Tinha criança ali que tinha problema de visão e ninguém sabia. E ali se descobriu. Então, o que eu quero dizer contigo é o seguinte, e é para mim o projeto mais, em termos que não é aquele projeto de lá, né, de lá prender, mas sim o projeto da prevenção, projeto bonito, muito bonito, que para mim é o que eu olho assim em termos de segurança pública, que é segurança pública, mas não é o trabalho de polícia na rua, de polícia fazendo o que o delegado Arigoni faz hoje. E se hoje nós estamos fazendo, eu que entrei na polícia no final da década de 70, se hoje, maconha, naquela época, tu sabia, eu assumi a primeira lotação minha foi em Itaqui. A gente sabia quem era quem. Cocaína era uma droga da elite. Droga sintética, não se ouvia falar. Não existia. Né? A pedra, o crack, é bem depois. E aonde é que nós erramos, meu professor? Meu professor, onde é que nós erramos como sociedade? Onde é que nós erramos como educadores? Onde é que nós erramos, sim, como segurança pública? Onde é que nós erramos? Que hoje tem que fazer o quê? Hoje tem que fazer a repressão. Mas por que tem que fazer a repressão? Porque nós falhamos na prevenção. Então eu sou um cara que hoje estou no Legislativo e que eu acredito que o caminho, sim, o caminho é pela prevenção. Só que plantar uma semente, esperar ela germinar e aí começar a colher os frutos, leva tempo. Mas nós sim, como sociedade civil organizada, nós sim como políticos, nós como imprensa, nós vamos ter que ter sim a coragem de dar o pontapé inicial. Porque eu estava conversando anteriormente
ainda ali na recepção com o Dr. Arigoni, e ele me mostrando determinadas situações ali que a gente fica estarrecido. E o pior é não saber o caminho. O pior é não saber para que lado vai. Nós estamos naquele ditado que diz, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então eu fui coordenador da Operação Sentinela na fronteira, 9 anos, acumulei a chefia da Polícia Federal aqui em Santa Maria com a coordenação da fronteira. Então, isso que o Dr. Mauro falou, lá se trabalha em equipe, lá se trabalha juntos. E parece incrível, né, que aqueles problemas que tem de relação nas cidades maiores, lá não tem. Por que que lá não tem? Porque lá um tem que ajudar o outro. Porque lá, se eu não for parceiro da Polícia Civil, se eu não for parceiro da Brigada, se a Brigada vice-versa, se o Exército não for parceiro, lá não tem milindres, lá não tem vaidades. Lá não tem ficar de... botou uma palavrinha errada, saiu uma apreensão, botou só um na foto. Não tem isso. Por quê? Porque lá a gente está... A gente pela gente. Né? E foi isso que eu trouxe de toda essa minha experiência, que o delegado Arigoni citou, que foi essa integração. E hoje tem uma integração, uma boa integração, mas nós, quando a gente assumiu a chefia da Polícia Federal aqui, a gente trouxe o quê? O exemplo de integração. Integrar. Trabalhar juntos. O tráfico, ele é o seguinte, eu sempre digo, as aeronaves transportam droga, mas o crime, ele anda de 4 rodas na sua maioria. E nós estamos no centro do estado. Nós somos rota, né, doutor Arigoni? Nós somos rota. Há pouco tempo, não tão pouco tempo, o Uruguai, né, adotou uma política de liberação. Pega o que era o Uruguai antes da liberação da droga e pega o que é um país que é do tamanho do Rio Grande do Sul. Então, por isso que eu sou uma pessoa terminantemente, infelizmente, está sendo votado hoje, e mais ou menos eu já deslumbro, né, a tragédia, mas por que que eu sou contra da liberação? Por essas coisas. Então, a gente teve muita história na polícia, muita coisa boa foi feita, frustrações, algumas, mas fizemos uma parceria que nos permite estar aqui hoje falando de segurança pública com amigos, professores, né? Eu disse ali fora, eu fui um homem de segurança pública feito a facão, né? Entende? Não me atrevo a andar muito pelo intelectual, mas a gente tem a ideia e essa experiência, né? E a gente está tentando trazer para dentro da Câmara de Vereadores para que sim a gente possa fazer uma política de segurança pública municipal. Por isso eu defendo a criação da Secretaria de Segurança Pública Municipal. Dê o nome que quiser, dê o nome, mas precisamos. Interessante. Hoje Porto Alegre tem, Canoas tem, várias cidades no interior. Caxias tem, das maiores cidades tem. Por que que Santa Maria não pode ter? Eu não sei onde é que pega, né? Estamos também atrás e vamos conseguir, se Deus quiser, se não for, já era agora com essa enchente aqui, que é a Central de Polícia, que é a primeira delegacia beneficiada, seria a Delegacia de Homicídios, que hoje está numa condição ruim, precaríssima, né? Precaríssima, uma condição de espaço, que é essa Central de Polícia que vai centralizar todas as delegacias da Polícia Civil, com exceção, claro, da Teneves e de Camobi, né? Que são longe, que tem que ser. Já existe um prédio destinado, tem algum entrave, porque ainda uma instituição está ocupando aquele prédio ali, que é o Dyer, que já tem uma casa destinada, que é a antiga Casa da Identidade, atrás do Vera Cruz, ali o Dyer é para ali, porque são poucos funcionários. Já existe uma verba que o Concepro já destinou uma verba, que claro que não resolve o problema, que não vai solucionar, é para o início, é para botar a Delegacia de Homicídios, digamos assim. Então a gente continua trabalhando nesse andar da carroça aí, né, para que as coisas que estão difíceis, sim, o doutor Arigoni estava falando ali dos números, os números assustam, os números são assustadores no caso dos crimes e os números são excepcionais no caso das apurações. A polícia judiciária, a polícia investigativa está fazendo, é um paradoxo. Porque daí como é que tu fala, mas a segurança nós elucidamos quase 100% dos crimes. Aí vai o cidadão e diz, sim, mas morreu 43? E aí o delegado Arigoni fica sem chão.
Mas então é isso, assim que a gente vai e aos pouquinhos a gente vai andando, né? Muito bom. Obrigado pela contribuição. Arigoni, ao longo desses 25 anos à frente da polícia, na tua opinião, o crime, ele teve uma linha do tempo que ela teve alguma mudança? O crime veio mudando, bem como o delegado Getúlio comentou. Lá atrás, a gente falava em maconha. E o maconheiro. E o maconheiro. Aí lá vem o maconheiro, o cara sai correndo. Sei. Fulano maconheiro. Nesses 25 anos, notaste assim que as ocorrências, se nós pudéssemos gerar relatórios e gráficos sobre essas ocorrências, nós temos dentro desse cenário, imaginamos uma pizza, né, desse gráfico, a gente tem uma mutação nesse comportamento do crime ou coisas que acontecia 25 anos atrás, há 42 anos atrás, elas são parecidas e repetem os seus hábitos? Parece que são 5 anos, mas eu já estou há 25 anos como delegado de polícia. E eu sou filho de pai era agente policial e depois foi delegado de polícia também. Então a gente, desde criança, convivendo com a delegacia. Então, tudo que eu me lembro desde criança é na delegacia de polícia. A gente vive essa realidade há muitos anos, quase a vida toda. E eu lembro do pai dizer, lá na década de 80, que a pobreza gerava o crime, né? Que dentre os fatores criminógenos ali, a pobreza era um fator que gerava, que as pessoas roubavam para comer, mais ou menos assim, né? E hoje isso mudou um pouco, mas o que a gente nota, por exemplo, na cidade de Santa Maria, né? Que é uma cidade que cresceu desmedidamente no entorno, nós temos um cinturão de miséria e de vulnerabilidade em volta, e aí é uma pobreza que não é uma pobreza de comida. As pessoas não roubam para comer, ou não furto, na verdade, que é, né, para ser tecnicamente correto. Porque eu acho que hoje, não sei que a pessoa seja um doente mental, ela vai pedir numa sinaleira, pega um dinheiro, vai e come. Me parece que a grande maioria das pessoas já não passa mais fome. Mas existe uma miséria humana. O índice de desenvolvimento humano é muito baixo nessas áreas. Então a gente chega nessas casas e cumpre mandados de busca e prisão diuturnamente. E a gente encontra 2, 3, 4, 5, 6 crianças em petição de miséria. 8 crianças. 8 crianças, né? Em situação de miséria. Ele falou 8 porque eu estava mostrando umas fotos que eu tenho ali que são para consumo interno. Então a gente vê que aquelas crianças muitas vezes, e não é um discurso garantista de esquerda, não tem nada a ver com isso. É um discurso de quem conhece, quem está nessa luta há horas. Porque no fundo o que nós todos queremos, seja esquerda ou direita ou o que seja, nós queremos que as pessoas sejam felizes, né? Eu não acredito que uma pessoa seja da extrema esquerda, da extrema direita, que vai ver uma criança passando fome, uma criança sendo vítima de abuso sexual, uma criança sendo vítima de maus tratos, que nem a gente vê nessas áreas. A gente vê os animais, cavalos desse pessoal, como eu digo, tem uma miséria humana que às vezes nem entende, os animais maltratados também. A gente vê assim uma miséria humana como um todo. As casas, lixo dentro das casas, né? A grande maioria desse pessoal, eles são acumuladores, eles são recicladores. Aí a casa vira reciclagem, eles trazem lixo, então eles vivem no meio do lixo, a comida já fica ali, as roupas eles usam, não lavam e jogam fora. Enfim, a gente vê que existe uma miséria realmente instalada no entorno da cidade. E em áreas de vulnerabilidade que cresceram sem a gente ver. Porque se nós olharmos o último censo demográfico de Santa Maria, ele aponta menos gente do que tinha no anterior. Então, ou o recenseador não foi nessas áreas, né, ou ele errou. Porque se nós olhássemos, por exemplo, a invasão da Nova Santa Marta, a invasão da Lourenço é uma cidade hoje. E várias outras áreas de invasão, onde, infelizmente, ocorrem os crimes de homicídio, com os quais a gente trabalha. Grande maioria deles são nessas áreas. Esse pessoal é invisível. É invisível, se ele não consta no censo, ele é invisível para a política pública, para a escola, para a urbanização, para acompanhamento familiar, enfim. Então, é essa a situação que nós temos. Aí tu me pergunta o que evoluiu. E aí eu vou fazer coro à frase do Getúlio. A gente fica pensando, né? E eu sou um operador de segurança, eu sou um delegado de homicídios. Até já fui gestor regional, na época que o delegado Getúlio também era. Mas hoje eu sou um operador. Meu papel é pegar o mandado de prisão, ir lá prender, investigar o homicídio e pedir a prisão, colocar na cadeia. E a gente tem feito. Neste ano nós temos 43 homicídios, pior ano da história de Santa Maria. Desses 43, 3 deles foram em confronto com a polícia militar, então não seriam tecnicamente homicídios, mas enfim. E na semana passada, uma mulher matou o marido, uma possibilidade de uma legítima defesa ali. Mas é o pior primeiro semestre da história de Santa Maria. Mas nós temos 45 prisões decretadas,
efetivamente cumpridas. 125 mandados de busca e apreensão só nas investigações de homicídios. Né? Então, óbvio que eu não tenho ainda 100%, talvez eu tenha 80%, porque foram muitos crimes juntos agora. Mas no ano passado, nós chegamos a 100%, nós indiciamos pessoas em 100% dos homicídios consumados na cidade de Santa Maria. E neste ano nós caminhamos com firme propósito para chegar ao final do semestre, prender todo mundo, indiciar todos, né? Entregar ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para que haja responsabilização. Então, o que me parece disso tudo? Que é um trabalho que tem sido eficiente, e o trabalho não é meu, o trabalho é da polícia, aliás, é das polícias. É uma parceria, principalmente Polícia Civil e Brigada Militar, que trabalham nesta ponta, mas com os outros atores sociais também, Instituto Geral de Perícia, Polícia Federal, o nosso CIOSP com as câmeras, Ministério Público e Poder Judiciário, que são muito parceiros, respondem prontamente às nossas representações, sem eles nós não conseguiríamos esse resultado. Mas o que eu digo é o seguinte, então, os dados estão aí para mostrar que nunca se prendeu tanta gente, nunca se apreendeu tantas drogas, nunca se apreendeu tantas armas e a criminalidade, pelo menos com relação aos homicídios, não cede. Então, para mim, é um paradoxo que nós dizíamos. Nós temos eficiência no trabalho policial, que eu provo isso estatisticamente está nos nossos mapas, mas a eficácia social é zero. Né? É zero, porque a curva do homicídio não cede. E aí, nesse ponto, tem só que fazer um reparo. Não obstante a gente tenha um problema pontual com relação aos homicídios em Santa Maria, que ainda está um pouco longe de ser resolvido, porque a gente não enxergou a mudança no panorama. Com relação aos outros indicadores, Santa Maria é uma das melhores cidades para se viver. Então eu estou há 25 anos aqui, não me lembro de assalto a banco, carro forte, sequestro de pessoa. Teve algum no entorno, teve assalto a malote, mas não tem essa criminalidade grave. Furto e roubo de veículo, o nosso indicador é muito pequeno. É muito menor do que Santa Cruz e Passo Fundo, que são cidades menores do que Santa Maria. Então, na grande maioria dos indicadores, Santa Maria é uma cidade boa para se viver com relação aos indicadores de criminalidade. É um lugar que dá para mandar os filhos para a faculdade lá e ficar tranquilo. Claro que nós temos furtos e roubos de celular no centro, no entorno do centro. Mas, enfim. Então, o nosso problema é um problema pontual com os homicídios. A gente tem um diagnóstico bem claro disso. A gente enxerga o porquê disso, né? Principalmente a área de vulnerabilidade social, essa que não para de gerar essas pessoas que não têm condição de sentar aqui com a gente e não vão ter. E depois o sistema prisional, que é uma piada, né? A gente prende o guri, o meu cliente lá tem entre 15 e 25 anos, é matador. A gente prende o rapaz e ele entra rindo na cadeia, né? Ele entra ali, ele escolhe para onde ele vai, se ele é desse grupo ou daquele do outro. É que nem quando ele vai visitar o tio, entendeu? Então o cara entra lá, não dá nada, né? É uma pseudo-prisão. E ele cai lá, já pega um celular e segue praticando crimes lá de dentro, né? Não só os homicídios, que eles matam e mandam matar também pelo celular, mas com relação a essa infinidade de crimes à distância, desse outro tipo de crime à distância, no conceito profano, que é o crime virtual hoje, né, que eles passam o dia inteiro fazendo isso da cadeia, aplicando golpes. Então, se nós não enfrentarmos esses dois pontos, o Estado vai seguir botando dinheiro fora comigo, doutor Getúlio, porque a gente trabalha ali, faço, eu cumpro a minha meta, se Deus nos ajudar, nós vamos elucidar todos os homicídios desse ano, mas infelizmente a curva não segue. Comparado a anos atrás, hoje, com a ajuda da tecnologia, é mais fácil elucidar crimes. Sim, que... 90% dos nossos homicídios a gente busca em câmeras e nos aparelhos celulares. E hoje na balística das armas. Hoje o Instituto Geral de Perícia tem um indicador balístico. Todas as armas e munições apreendidas a gente manda para lá. E eles vão montando um banco de dados. Então, às vezes, a gente pega uma arma de outra delegacia num mandado de busca e vincula com um homicídio lá. E aí começa a formar um panorama, eu já sei quem era. Aí depois eu compro um mandado de busca no cara. Aí eu aprendo o celular dele. E o nosso celular, ele sabe 5 anos da nossa vida para trás. Alguma mensagem ele vai ter aqui. Então a gente trabalha muito com essa investigação eletrônica hoje. Agora, eu vou trazer para a privada. Porque se o delegado Arigoni tem situações lá que ele tem que resolver, normalmente isso vem do meio privado. Ou uma empresa, uma residência, alguma coisa que deu algum fato. Se de fato esse meio privado tivesse as suas formas de proteção perimetral, que é a premissa da segurança privada, que é, vamos falar de um condomínio, não deixar entrar, né? O segundo ponto, controle de acesso, relatórios de quem entra, quem sai. Imagine, será que nós sabemos quem é nosso vizinho dentro de um condomínio? Eu vou te dar um exemplo. Houve um homicídio na Orlândia um mês atrás e nós saímos de porta em porta procurando câmeras. Era um carro com placa fria. E aí nós achamos onde ele passou numa câmera. A partir dali nós soubemos que ele passou por ali e nós fomos buscando câmeras privadas até que nós descobrimos ele entrando dentro de um condomínio. Provavelmente que o Patrick monitora, porque tinha reconhecimento facial no condomínio. Aí ele entrou dentro do condomínio,
com o carro, com a placa fria, com reconhecimento facial. Bingo nele. Aí, a partir dali, nós pegamos o relatório do monitoramento lá e identificamos todas as entradas e saídas. Um cara que roda 230 km por dia ali, fazendo Uber, mas faz tráfico, faz homicídio, faz um monte de coisa também, a partir dessa tecnologia. É isso aí. Porque o crime, na verdade, ele não está sozinho. O crime, se alguém está no crime, ele está inserido no meio, é cultural. Então, por isso que eu digo, quem é teu vizinho? E aí que eu vejo que as comunidades, condomínios, organizações, empresas, muitas vezes, não têm um controle de acesso de fato que facilitaria em muito as consultas, né? Se porventura tem alguém que está com um mandado de prisão, aí automaticamente, se ele passou um reconhecimento facial, já sabe que ele está lá. Aí eu entro no cruzamento de dados. E aí eu jogo na mesa, né, para a questão do direito, em qual esfera? Porque hoje nós temos uma tecnologia que está sendo instalada na frente da unidade nossa aqui de Carmobi, que é de inteligência artificial, é um pórtico, né, que vai ter câmeras com inteligência artificial. Nós temos 27 inteligências artificiais. Uma destas é interligada com a Secretaria de Segurança para detectar placas e ver se o carro foi furtado ou não, se eu posso pôr em condomínios, né? É uma plataforma que a gente comercializa hoje para condomínios. Isso é uma segurança para o condomínio, né? Então, chegar um carro hoje furtado ou com placas clonadas, enfim, alguma coisa assim, ele já dá um alerta direto na segurança pública, né? O nosso próximo passo que eu vejo, estou fazendo uma previsão para o futuro aqui, que vai ficar registrado, é quando todos os reconhecimentos faciais, que hoje eu devo ter mais de 15 mil faces cadastradas em nosso banco de dados, entre condomínios e empresas que nós temos com os sistemas de reconhecimento faciais, que estão hoje com 99,9% de fidelidade da face, né? Porque existe hoje falha nesses equipamentos também, da detecção. Quando ele cruzar essa informação facial com um banco de dados de procurados, aí nós entramos numa outra esfera da segurança pública. É a privada ajudando na pública. Porque eu não quero ter um vizinho dentro de um condomínio que ele é um traficante procurado. Infelizmente, em 170 condomínios que nós hoje monitoramos, eu tenho uma resistência muito grande, num índice em torno de 8% a 10%. E aí, ao final, se reduz a poucos usuários que não querem se cadastrar. Não querem se cadastrar. Eu não faço nenhuma consulta a nomes, enfim, tal, para ver se essa pessoa tem antecedentes ou não. Mas essa resistência eu noto em poucos fatos que ocorrem depois. Fatos como traições dentro do condomínio, né, do marido com a mulher e vice-versa, que aí eles não querem ser descobertos, eles não querem ter o controle das coisas, dos horários, porque infelizmente hoje os sistemas vieram para elucidar fatos que as pessoas querem cobrir, né? Infelizmente a gente não consegue hoje confiar 100% nas pessoas, a gente tem que ter os sistemas para isso, né? Então, dentro de repente o Mauro vai conseguir nos esclarecer juridicamente isso. Qual a possibilidade de um futuro termos um link entre o banco de dados de imagem de empresas privadas, seja organizações privadas, condomínios, onde se tem reconhecimentos faciais, com uma ficha de procurados, uma lista de procurados lá da polícia? Seria muito mais rápido. O Mauro responder, em Santiago já tem isso. Só não tem ainda. Em Santiago tem um... Para variar, eu sou de Santiago. Por isso que eu falei. Em Santiago, não sei como é que está agora, mas já há 5 anos... Deve estar evoluído já. Deve ter evoluído. Eu sei que as câmeras privadas têm um desconto no IPTU para quem joga as câmeras na câmera pública. Só não tem ainda o reconhecimento facial. Esse é o ponto. Mas não é um problema de hardware, é um problema de software. O hardware é o equipamento, a câmera está ali. É só o software, o programa que tem que evoluir para que ele consiga cruzar isso aí. E a legislação para isso? Não, se eu entendi a tua pergunta, né? A ideia é que a segurança pública utilize aquilo que a privada produziu. Isso, o banco de dados... Aí não haveria problema. O que eu acho que não pode acontecer é a contramão nisso. Tá. Né? O setor público te entregar para tu analisar, mas pode entrar no condomínio Mauro? Não, porque o Mauro está sendo... Isso não. Agora, a colaboração, como existe a nossa Grande Santiago, entre as filmadoras que lá estão, entre o reconhecimento facial, ali no Marista, onde meus filhos estudam, a gente só entra lá se ficar verdinho. Tu olha pro lado, ficou verde, tu entra. Senão o cara já te chama pro lado. Meus filhos também. Ok, vai entrar. Mas digamos assim, vai entrar igual. Mas imagine que entre alguém lá que esteja sendo procurado, digamos, pela Delegacia de Homicídios lá do Arigone. E automaticamente dê um alerta
Perfeito, mas o alerta lá, né? O alerta lá, não para a empresa de segurança. Tanto é que eu não recebo o alerta dessa placa com problema. Guardado as devidas proporções, é aquilo que o Marcelo está falando, o doutor Marcelo está falando lá de Santiago. É o privado auxiliando. Ali o início. Que é tudo partir daí. Claro que essas imagens têm que ser coletadas no local público, né? Porque a intimidade, a inviolabilidade dos nossos domicílios, da vida privada, Câmera virada para a rua, né? é um direito constitucional. Agora, na rua, não. Tu está lá na rua, aí é aquela situação que tu falaste, né? Não quero por quê? Por que eu não quero ser filmado? Aí deve ter algo que nós ainda não identificamos, né? Ou melhor, que tu já identificaste, certamente, né? Exatamente. Eu sempre fui um defensor da questão da segurança privada, porque tu está num condomínio, está ali o porteiro, está ali as imagens, passa um carro uma vez, daqui a pouco o cara vai lá até a esquina, volta, passa de novo. Alguma coisa de diferente Algo tem. ai, né? Algo ai. Então, o seguinte, aí o contato, sim, o contato com as autoridades, o contato com o 190, o contato... Porque alguma coisa está vendo de errado. E aí que vem a importância, porque a gente tem que ter essa concepção de que eu que fui polícia um tempão, o Arigoni está aí, o Mauro foi servidor público, e principalmente na área de segurança pública, nós somos carentes de recursos materiais, nós somos carentes de recursos humanos, nós somos carentes. Então é o seguinte, nós não podemos se dar o luxo de receber uma contribuição, né, da segurança privada. Eu sempre tinha comigo, eu só preservava a informação, mas para mim a melhor informação que tem é o cara que mora dentro do bairro, da vila, da boca lá, porque ele está vendo. Quantas vezes eu recebi telefonema, tem um cara aqui que vem cada quarta-feira de noitinha, ele vem aqui e descarrega um negócio. Eu não sei o que é, mas ele descarrega alguma coisa estranha. Para que informação melhor que isso? Aí sim, aí a polícia vai trabalhar. E nós temos a obrigação de preservar, né, os dados dessa pessoa, porque a gente sabe como é que funciona, né, Arigoni? Entende? Então, a segurança privada, ela é imprescindível para a segurança pública nos dias de hoje. E com toda essa tecnologia, quando é que nós teremos nos órgãos públicos essa tecnologia toda? Vai demorar. Se nós não conseguimos colocar, e aí também não sei se é só condições financeiras, os bloqueadores de celulares nos presídios, aí também não sei se é só recursos financeiros, não sei também se não existe uma política criminal em cima dessa situação. E essa questão que tu falava, a colaboração entre as agências, federal, estadual, militar ali, ela é necessária também hoje colocar mais um agente aí. As agências públicas federais, estaduais e a privada, né? E aí entra a PRS, trazendo elementos para que o Marcelo melhor investigue, para que até mesmo para a política pública que o Getúlio faça hoje, direcione melhor para aquele local a demanda que nós sabemos que os recursos são escassos, né? As demandas infinitas, mas os recursos escassos, de saber para onde que ele direciona essa política pública, vem também, eu acho, de dados fornecidos pelas empresas privadas. Hoje uma tecnologia que nós temos, ela é uma inteligência artificial israelense, que é de perambulação, que é exatamente o que o Dr. Getúlio falou. Então, um carro passa 3 vezes, ele tem que passar uma para cá, retorna, se ele retornar com a velocidade menor, ele já entra em 70% de probabilidade que ele é um risco. Quando ele passa pela terceira, é 100% risco. Aí ele dá um alerta para a sala de monitoramento. Então, eu não preciso mais ter um operador, alguém olhando. Anotando as placas. Isso, exatamente. Das placas, nós temos hoje uma inteligência artificial. Se eu coloco num condomínio ou numa via, ele detecta a placa e ele não manda para a minha sala de monitoramento. Ele manda a informação direto para uma secretaria de segurança, que lá faz uma consulta, um plano mensal que a gente paga, e lá dá um alerta. Eu não sei se esse carro é roubado, se ele é furtado ou não, mas é uma proteção para aquele ambiente aonde tem aquele recurso, né? E eu acho que o nosso próximo futuro é aquilo que eu comentei. É onde a gente não vai ter detecção facial, que é o que as câmeras conseguem muito bem fazer, e muitos modelos fazem o reconhecimento. Então ele sabe que é o Mauro, que é o Getúlio, que é o Arigoni, que é o Patrick. 100% as câmeras do meio privado terão isso, mas o meio privado eu teria extremamente conforto se na frente da minha casa eu tivesse esse recurso, em que detectasse as faces, mandaria essa face em tempo real, interligaria com o sistema de procurados e alertaria. Na frente da casa do Patrick passou um procurado. Avisa lá
né, a segurança pública para que eles tomem uma ação. Não é que eu vou tomar uma ação e eu não vou ficar sabendo se ele é procurado ou não. Né? Isso é algo que aí a gente vai na questão da proteção, né, da imagem, enfim, é via pública. Mas a segurança pública seria de muita valia se já soubesse aonde aquele procurado está para tomar essa ação. Esse eu acredito que é o nosso próximo passo. A China já faz isso, né? E como a gente conversou no início, com 200 milhões de câmeras, e os Estados Unidos hoje faz com 50 milhões de câmeras nos aeroportos para facilitar. Né? A nossa sociedade está cada vez mais se eximindo das coisas e dizendo não fui eu, e a gente tem que ter cada vez mais prova da imagem, né, desse tipo de situação. Né? E uma coisa importante também, aí o Marcelo, que está na ativa, o Dr. Getúlio viveu isso, é a licitude dessa prova, né, Marcelo? A polícia fazer um bom trabalho para que lá, depois, ao fim, ao cabo do processo, não venha dar uma nulidade e uma improcedência numa ação. Não adianta, a gente perde tempo fazendo, né? Dependendo da maneira como tu manipula isso, trabalha com isso, depois lá adiante a justiça descaracteriza. Normalmente em sede de tribunal quando já está 2, 3, 4, 5 anos lá adiante. Aí entra um desafio. Em 2018, quando lançaram a primeira detecção facial, 2015, detecção facial. Reconhecimento foi em 2018 aqui no Brasil. Esclarece para os nossos telespectadores até a detecção, porque eu estou perdido aqui, eu acho que alguém que está nos ouvindo também. Perfeito. Quando a gente tem uma detecção facial, em 2015 eu coloquei a linha 5000 da Intelbras. Era um DVR que custava o valor de um carro quase, com a câmera incluído, coloquei na calçada lá da empresa. Então todas as pessoas que passavam, ele dava print no rosto, jogava para dentro do DVR, era uma informação que eu tinha. Só que ele não dizia quem era. Então era detecção facial, detectou faces, carros. O reconhecimento facial dizer quem é. Tem que estar linkado com um banco de dados. Aí começou o primeiro lançamento de fato que foi feito foi em 2018, que nós usamos aqui em Santa Maria. Nós colocamos a primeira inteligência lá na empresa, inclusive era para abrir portões com uma inteligência artificial do DVR, já em 2018, faz tempo, né? Então o que acontecia? Se eu pegasse uma foto minha e colocasse para a câmera, eu abri o portão. Então ali eu abandonei aquele projeto. Aí com o passar... Inclusive tem várias fraudes nesse sentido, né? Naquele sistema de alguns bancos, não vou citar o nome do banco, uma questão... existem fraudes que as pessoas imprimem o rosto do Getúlio, vai no caixa eletrônico. Agora acho até que os bancos aprimoraram um pouco mais, né? Naquela reconhecimento facial, de quem tem sacaram dinheiro. Né? Se era o meu exemplo, não ia Banco ter Federal, né? É outra conversa. Esforço inútil, não vai encontrar nada. Então os sistemas evoluíram para profundidade tridimensional, volume, né? E, inclusive, ele faz vários comparativos com a face em vários ângulos. Para abrir definir. conta hoje, já tentaram abrir conta em... Aproxima o celular. Aproxima, tem dia que não tem jeito, né? Para que essa foto, né, seja estamos chegando ao final do nosso podcast. Se nós iniciássemos só por essa parte de reconhecimento facial e tecnologias, a gente teria inúmeras séries aí em relação a isso. Eu desejo que o futuro da segurança pública ela seja 100% vinculada à privada, desde, claro, que a privada pague uma taxa, né, mensal para que esses softwares tenham vínculo, porque esses softwares eles têm mensalidades. Então, quando um software detecta algo, ele manda direto lá para a segurança pública e a segurança pública analisa se aquela informação ela vai ser colhida para uma investigação no futuro, né? Se vai ser colhida para, de fato, alguma coisa para somar, né? Sempre na segurança da sociedade. Que o que nós mais queremos é que nós consigamos caminhar pelas ruas, nossos filhos, que a gente consiga usufruir de praças, né? Tem uma liberdade, né, em relação à sociedade, e a gente não precisa ficar, de fato, castrados hoje, mediante aos ambientes comuns, públicos, com receio da segurança. Hoje, se uma praça pública tivesse um sistema desse, com reconhecimento facial de todos que estão lá, e de fato tivesse criminosos lá no meio, e porventura as forças policiais conseguissem identificar isso e com elegância retirassem esses membros de lá, no futuro ele era um lugar habitado só por pessoas de bem. Já nem iriam. Já não iriam. Já nem iriam. Isso é que nem o local bem iluminado, doutor Getúlio, que o senhor disse, né? Aí o crime já nem ocorre. Pega essa praça na frente do Caridade ali, que é uma praça limpa, sim. Uma praça, né, com a vigilância, uma praça onde é que a população vai,
pode ver lá, não sei, não tenho esses dados, mas quantos crimes aconteceram, crimes graves lá? Nenhum. E crimes, um celular, alguma coisa aí. Mas acho que nem isso, viu? Mas eu acho que nem isso aconteceu. Então, Até porque seguinte, ali ao redor todo é filmado, né, Marcelo? Então ali os caras, eles são espertos, né? Exatamente. Você tem um pouco da teoria das janelas quebradas. Ali todo mundo cuida, né? Bastante. Chegamos então, chegamos ao final do nosso programa Panorama, podcast Panorama em Segurança. Dr. Getúlio, obrigado pela sua presença ilustre de estar conosco aqui, compartilhando seu conhecimento, sua história conosco. Espero que mais vezes, né, consigamos estar junto aí nesse momento. Com certeza, Patrick. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos juntos, né? Estou sempre à disposição. E bem como tu disseste, é o seguinte: é se organizar. O crime, né? O crime é organizado. E nós, infelizmente, por muitas vezes, somos totalmente desorganizados. E isso facilita. É uma praça, é uma iluminação adequada, e tudo vai naquilo que o delegado Arigoni, a gente tem conversado bastante sobre isso. Esse dia eu fui fazer uma visita para ele. Nós temos, sim, que levar políticas públicas. Não adianta. O cara que está com um problema lá no PA, o cara que precisa de uma senhora que precisa de uma cirurgia no seio, que está há 2 anos esperando a cirurgia no seio com tumor no seio, ela não quer saber se o cara é de direita ou de esquerda que vai resolver o problema, ela quer ter o problema dela resolvido. Então a gente tem que parar com essa absurda polarização de que quem defende uma bandeira é isso, quem defende outra bandeira é aquilo. Não. Eu na Câmara de Vereadores não tenho problema. Se vier um projeto bom de alguém, eu sou de centro-direita, sem problema. Se alguém vier, né, ver um vereador com uma política boa, uma política pública boa, uma lei boa para a população, que vai fazer diferença na vida da população, eu voto a favor sem problema nenhum. E por isso não preciso ser taxado de coisa nenhuma. Então, acho que isso, assim, nós estamos num momento muito nebuloso das relações. As relações nossas, as relações humanas estão num momento muito nebuloso, e nós temos que melhorar isso. Senão realmente nós vamos perder para o crime, vamos perder para... Né, quer dizer, vamos ter que entregar e, como dizem muitos, eu vou morar fora. Só que eu não vou morar fora, né? Eu vou ficar no Brasil, vou insistir. É isso aí. Professor Dr. Mauro, uma honra estar contigo aqui. Muito obrigado pelo teu tempo, pelo teu espaço. A honra toda é minha, sentar na mesa com vocês três, que foi um prazer, um período agradável. Pena que passa rápido, né? Passa rápido. Mas eu só queria frisar aqui, isso que o Dr. Getúlio falou, é que a segurança pública, ela não é uma política de governo, né? Ela é uma política de Estado, então não interessa se tu é de direita ou de esquerda, vamos focar na segurança. E outra coisa, Marcelo, que eu acho muito interessante mesmo, e eu estou aqui à disposição, não consigo fazer nada, mas se depender da minha é para que a tua delegacia saia. Pô, a delegacia é mais importante, uma das mais importantes nós temos aqui, e nada melhor do que ela ficar naquele local ali, um local estratégico na cidade, onde eu fiquei surpreso aqui e faço meus votos, para quem está nos assistindo aí, se tiver alguém que influencie nisso, para que gestione junto aos seus aí, para que realmente vá a essa delegacia central, central de polícia, para esse local. Então, acho que se essa nossa conversa aqui instigar alguém aí é favorável, aí já valeu muito o nosso tempo aqui. Obrigado, Patrick. Já vou enganchar aqui. Vamos lá. Obrigado, Marcelo, meu amigo, professor, delegado, pela presença aí, pela história, né, de estar conosco aqui. O Patrick é um grande parceiro nosso, inclusive várias questões aí da investigação policial, que às vezes a gente vai buscar o conhecimento técnico com ele, e como ele faz monitoramento em várias áreas da cidade, às vezes ele nos subsidia também com muitos dados. Realmente é uma pessoa aí que tem nos auxiliado. E sobre essa questão predial, realmente, a gente está há 2 anos nessa luta, Mauro. Aquele prédio do Dyer ali, o prédio não, o terreno todo ali a destinação seria para a Polícia Civil. A primeira delegacia que seria a Delegacia de Homicídios. O Concepro já tem o valor ali para a reforma. Só que a gente está lutando quase 2 anos aí. Tem horas que a gente até esmorece, viu? Porque é difícil. A questão política que era para ser um facilitador, ela acaba trancando. Enquanto isso, a gente segue em condições precárias lá. Mas não vamos perder a fé. Obrigado, Patrick, por ter me convidado. Obrigado por poder ter estado com essas 2 presenças ilustres aí, grandes amigos e grandes profissionais. Muito bom. Programa Podcast Panorama, exibido no canal 19 da NET, em 140 canais da TV Amigo TV e em todas as plataformas digitais. Obrigado aos ouvintes e telespectadores.